Oi meninas, vocês estão por aí? Boa noite. Essa mulherada que está dizendo que está ansiosa para chegar o momento, chegou. Estou muito feliz. Estou realmente muito feliz por essa nova experiência, por esse momento tão especial. Ontem foi um dia em que me surpreendeu muito que tantas mulheres se unissem a nós aqui e estivéssemos juntas orando, buscando a Deus, estudando a sua palavra, lendo, bebendo e comendo da água da vida, do pão da vida, que é a palavra de Jesus. E eu estou muito empolgada que esse projeto seja alguma coisa que permaneça reverberando durante o dia, durante a nossa história, durante a nossa caminhada. E certamente serão momentos que se repetirão e nós daremos a este momento um significado todo especial de estarmos juntas buscando a Jesus Cristo. Amadas, eu creio de maneira muito profunda da necessidade que nós temos do batismo do Espírito Santo. Então, nós estamos fazendo esta semana de oração online, para nós buscarmos, enquanto mulheres, o batismo do Espírito Santo, para que então, batizadas pelo Espírito Santo, nós tenhamos uma realidade espiritual muito mais apropriada, muito mais aprofundada, muito mais real e significativa, para que onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, na educação dos filhos, ou para as meninas solteiras, na maneira em que se encontrem, não interessa o estado civil, interessa que nós sejamos mulheres edificadas na palavra de Deus e promovidas pelo Espírito de Deus a sermos mulheres diferentes, mulheres santificadas, mulheres extraordinariamente representantes do reino de Deus. Estão dispostas? Que Deus abençoe a vocês. Deixa eu mandar aqui alguns abraços, carinho bom. Um beijo para você, Gleides, para Míria, a Marina Santos dizendo começou e dá aquele grito gostoso, a Fonseca, Edivaldo, Lígia, toda a minha família está aqui assistindo, eu, meu marido e os meus filhos. Olha que coisa boa, não só a mulher, mas toda a família. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? Marina Santos também, já mandei beijo para você. Deixa-me ver quem mais. A Ticiana, obrigada pelo carinho. Vanessa, Germana, dizendo que está sem som. Você não está ouvindo a gente, Germana, mas outros estão. Será que é alguma conexão sua, local? O que pode estar acontecendo? Simone Correia, muito boa noite. Boa noite para você também, princesa. Maria Silva dizendo Darlene. Não é Darlene, princesa, é Darlene. Mas tudo bem, eu recebo o seu carinho, não tem problema. A Sheila dizendo, muito bom estar aqui. Eu que acho extremamente delicioso ter a companhia de todas vocês. Imagina nos conectarmos neste horário online, de maneira tão natural, tão simples, de onde vocês estiverem, conectadas ao Deus Altíssimo por meio da palavra, da oração, desse desejo que é motivador no nosso coração de recebermos a presença de Jesus. Um beijo. Como foi o seu dia? O que andou fazendo hoje? Como foi a sua experiência hoje? Diferentemente de ontem, o que te aconteceu hoje? O quanto mais você se aproximou de Jesus? O quanto mais você ouviu a voz de Jesus? Quanto mais que ontem você parou para falar com Jesus? Eu recebi tantos recados, tantas participações, tantas mulheres dizendo da experiência de que viveram ontem e inclusive uma das meninas falou assim para mim, Darleide, ontem eu dormi tão bem, tão bem, tão bem como nunca havia dormido nos últimos tempos que eu me recorde. E eu digo assim, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, porque isso é a repercussão da palavra de Deus no coração. Eu sou apenas um instrumento, uma voz, e você sabe que ser um instrumento nem é grande coisa. Lembre-se que certa vez a mula de Balaão foi usada para dizer palavras para o seu dono. Então, Balaão foi edificado pelas palavras da mula, então isso não vem ao caso, dizer quem somos, quem está aqui, o meu nome, a minha aparência, a minha fala, isso fica em último plano. O primeiro plano é o quanto o Senhor pode me usar, o quanto o Senhor é Deus para nos usar, o quanto Deus é misericordioso em usar a mim e usar a você, em chamar a cada uma de nós para vivermos uma vida de santidade no altar, buscando ao Senhor, querendo comer da sua palavra como se fosse o pão, o único pão que temos e porque de fato só temos o pão da vida para nos mantermos de pé, para vencermos as dificuldades da vida. A Vanessa Andrade participando aqui com a gente também, agradecendo pela oportunidade. Daiane Oliveira, muito obrigada pelo seu carinho.
A Carol Pedra também aqui com a gente. Que delícia ter todos vocês. Deixa eu ver. Deixa-me saber se vocês estão dizendo aqui. Me conta alguma experiência do seu dia hoje. Me fala de algum momento muito especial do seu dia hoje ou de ontem à noite que foi repercutindo no seu coração. Me fala. Olha só, a Tati Magalhães dizendo, Darleide, os programas que você faz têm mudado a minha vida. Que coisa boa, Deus seja louvado. E ela diz isso, e a gente agradece de todo o coração pela oportunidade de chegarmos tão pertinho de você. A Eliane, a Isabel pedindo oração pelas suas feridas. Esse é o tema de hoje, né? Eu me propus a conversar com você hoje sobre as mulheres feridas. É o tema principal da nossa conversa. As mulheres que foram feridas ao longo da vida, que sentem-se neste momento sofridas, chorosas, sentidas, porque, sabe, aquela seta de agonia inflamou seu coração e ela está assim, e você está assim. Essa é a proposta da conversa de hoje. Mas vamos ver o que Jesus tem para nos dizer hoje. Às vezes nós planejamos algo e o Senhor planeja outra coisa. Roseli participando com a gente, pedindo abraços para os amigos da Paraíba. Um beijo. Esse ano eu vou estar em João Pessoa, na Igreja Adventista Central de João Pessoa. Cidade linda. Pernambuco está acompanhando, é a Edna Miranda dizendo isso para a gente. Um beijo para os amigos pernambucanos. Também vou estar este ano em Pernambuco, aí em Recife. Não lembro agora o endereço nem a data, mas eu vou avisando para vocês. A Jéssica Xavier, a paz veio ao meu coração com a mensagem de ontem, é o testemunho dela, louvado seja Deus. Paula Marques, oi Darleide, sou fã dos seus programas, muito obrigada. Simone, enfim, amados, que delícia ter vocês aqui na companhia. Continue participando, continue interagindo aqui comigo. Quero saber do que vocês estão sentindo, quero saber onde vocês estão, quero saber um pouco mais de vocês. Quanto a mim, eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz. Eu posso dizer para vocês que eu estou num momento muito especial, que o Senhor tem usado de muita misericórdia para me levar muito perto de corações que estão muito carentes de descobrirem o que é a paz, do que é a esperança. E você sabe que aqui no Novo Tempo, o nosso trabalho é levar esperança às pessoas. E hoje não vai ser diferente. Eu quero que a misericórdia de Deus nos alcance. Essa misericórdia que passa pelo meu coração e há de chegar ao seu coração com a intensidade das minhas palavras, com a boa vontade que guardo no coração, com a unção que o Espírito Santo certamente separou para derramar sobre nós hoje. E a cada dia é nosso dever, é nosso motivo principal é buscarmos a Jesus e pedirmos a Ele o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a porção que Ele reservou para cada um de nós. Tem porção do Espírito Santo para esta palavra de agora, para esta noite de hoje. Eu quero convidar você para a nossa primeira oração. Nós estamos numa semana de oração. Começamos ontem, os dias úteis da semana, vamos até sexta-feira, orando umas pelas outras, uns pelos outros, buscando no Senhor poder, paz, graça, misericórdia do Senhor. Então nós vamos orar agora, orar durante a nossa conversa, orar antes de terminar a nossa conversa, porque mais do que nós temos a dizer, nós precisamos ir direto ao Pai e pedir a Ele que nos dê palavra de sabedoria, nos dê entendimento, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para vermos, para enxergarmos e para entendermos o que Ele tem para nos dizer nesta noite. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor nos reúne aqui. E nós estamos reunidas no Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui prontas para saber o que o Senhor tem a dizer a nós nesta noite. Nós estamos aqui para receber do Senhor o Teu abraço, a Tua proteção, para que o Senhor nos aqueça com a Tua palavra que chega a arder no coração da gente, quando compreendemos que o Senhor está no meio de nós e o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Senhor Jesus, eu te peço que neste momento entre na casa das tuas filhas queridas e aproxime-se destas famílias amadas, destas pessoas amadas que estão ali do outro lado e estão ali do outro lado pelo único motivo de confiarem no Senhor, de crerem na tua palavra,
e de esperarem que o Senhor, nesta noite, chegue tão perto do coração de cada uma delas, que elas possam sentir ardendo a tua palavra, o teu chamado, o teu mover na vida de cada uma delas. Senhor, certo dia, quando tu entrastes na casa de servos teus, de discípulos teus, naquele lugar lá em Emaús, quando aqueles dois estavam dispersos, desatentos, o Senhor entrou e ficou com eles e partiu o pão com eles. Eles mesmos testificaram que, depois de descobrirem que fora o Senhor que estivera com eles testificaram que o coração ardia enquanto o Senhor falava. Pai, sendo aquilo verdade, porque a tua palavra é a verdade, nós cremos nesta verdade de maneira absoluta. Nós cremos que o Senhor, quando se faz presente, move o nosso coração na direção do trono do Senhor e que acontece em nós, em nossa mente, em nossa experiência, alguma coisa extraordinária. E eu não estou falando, Senhor, de que creio que seja algo místico, algo simplesmente que venha a trazer sobre nós algum assombro. Eu estou falando de alguma coisa que é profundamente real, porque eu acredito na maneira como a tua palavra descreve a tua presença. Uma presença forte, uma presença grandiosa, uma presença que preenche todos os espaços, todos os cantos, preenche a experiência de cada um de nós com extrema verdade, com extremo poder. Então faz, Senhor, arder o nosso coração agora, pela certeza de que o Senhor está conosco, pela certeza de que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor está em casa com as meninas, onde elas estiverem, no trabalho ou em qualquer outra situação. Esteja com elas, Pai. Esteja com elas, falando aquilo que é necessário ser dito para que elas compreendam que é o Senhor quem está do lado delas. Que neste momento sejam esquecidas todas as coisas ao redor, que todas as situações neste momento assumam o seu devido lugar e todas as coisas tomam o devido lugar quando o Senhor se levanta e diante de ti todas as coisas são pequenas e só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é suficiente. Então, Senhor, levante-se na nossa presença, cresça na nossa presença, abre os nossos olhos para enxergarmos que o Senhor está diante de nós, que o Senhor está aqui neste momento, para que só assim, Senhor, todas as coisas que cercam a nossa vida e a nossa história sejam diminuídas agora. Que todos os problemas sejam diminuídos agora até o tamanho que lhes pertencem, o tamanho do nada, porque o Senhor é tudo. Reduz a pó, Senhor, as nossas preocupações agora. Reduz, meu Deus, os nossos sentimentos maus, reduz a nada agora. Por favor, nós te pedimos humildemente, tenha misericórdia de nós e nos socorra em nossa necessidade de enxergarmos o Senhor. Nos socorra em nossa extrema necessidade de sentirmos verdadeiramente que o Senhor está aqui para nos ouvir, para nos atender. Senhor, é algo tão lindo que o Senhor tenha providenciado essa tecnologia, essa maneira tão nova, essa criação tão transformadora, que pode unir pessoas, apesar do tempo, apesar do espaço, apesar da distância, apesar do lugar. O Senhor promove neste momento, nestes dias em que é tão urgente que o teu evangelho seja pregado, nestes dias em que é tão urgente que o Senhor se manifeste na vida dos teus filhos, em que é tão urgente que os teus filhos tomem conhecimento da tua palavra, da tua verdade e que se preparem para o dia do encontro com o Senhor, com a tua volta que está diante de nós. O Senhor providencia este meio para estarmos unidos, numa só voz, num só clamor, num só pedido. Que o Senhor faça, então, arder o nosso coração pela confiança de que nós não estamos aqui sozinhas ou não estamos aqui somente nós, humanos, nós de modo natural, mas que o Senhor, de maneira extraordinariamente sobrenatural, como só Tu podes fazê-lo, derrame sobre nós paz. Nós estamos aqui abrindo o nosso coração, Senhor. E agora eu peço ao Senhor especialmente que o Senhor visite as mulheres feridas que estão neste momento ali do outro lado. Há mulheres feridas ali do outro lado, Tu sabes, Pai.
feridas por alguma seta inflamada que rasgou a sua alma e a faz derramar-se diante da dor, e prostrada frente à dor, tem se arrastado ao longo da vida, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, e ferida tem se arrastado por este caminho, e tem sangrado, perdido forças, perdido energia, perdido a esperança. Senhor, não permita que as tuas filhas percam a esperança. Estende a mão para elas, Pai. Levanta as tuas filhas deste lugar de prostração. Estanca o sangramento, Senhor. As mulheres sofridas por feridas, por amarguras, por desilusões, ou de qualquer outra maneira, tenha misericórdia de nós. Eu te peço isto em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, porque confio que quando Jesus disse que tudo que pedíssemos ao Senhor no nome do seu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos atenderia. Então, neste momento, nós estamos escondidas em Jesus Cristo, nós estamos debaixo do manto maravilhoso de Jesus Cristo, seu manto de graça, e nós confiadamente nos achegamos ao teu trono de graça e de poder e dizemos, Pai, em Jesus Cristo, nós estamos pedindo que nos ouça, porque nós acreditamos em Jesus, nós confiamos em Jesus, nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, ouve a nossa voz, porque a nossa voz é a voz em Jesus, a voz que precisa ser ouvida. E espera a tua voz nos dando retorno, dizendo, filha, sim, eu te ouvi, e eu te abençoo, e eu te curo. Eu sou teu Deus. Nós recebemos esta verdade, esta palavra e esta promessa, Senhor, com o coração sinceramente entregue a ti, confiadamente no Senhor. Louvado seja o teu nome hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, princesas? Amém. Louvado seja Deus, assim seja. Deus é maravilhoso. Agora, eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia e nós vamos ler a Bíblia juntas e nós vamos pensar, nós vamos meditar no que Deus tem a dizer a você, mulher ferida. E sabe o que mais, meninas? Nós vamos descobrir que todas nós somos mulheres feridas. Nós vamos descobrir que todas nós estamos feridas. E que há em Jesus, somente em Jesus, o bálsamo, a cura. Vamos então abrir a palavra? Pegue a sua Bíblia. E se não tem Bíblia aí perto, para não perder nenhum momento, mas seria muito bom que você desse um pulinho lá e pegasse a sua Bíblia. Afinal de contas, nós estamos numa semana de oração, e semana de oração se faz buscando ao Senhor e estudando a sua palavra. A vida cristã não se manifesta sem o estudo da palavra de Deus. Ela é bússola, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os meus pés, ela é o guia, ela é a carta de Deus, ela é a referência que nós temos para saber o que o Senhor pensa. O que o Senhor pensa? Tem gente que diz assim, mas eu não sei o que o Senhor pensa. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Não tem como você saber qual é a vontade de Deus lendo o horóscopo, tem? Não tem. Não tem como você saber qual é a vontade de Deus assistindo novela, assistindo jornal, assistindo filmes, ou jogando conversa fora com a vizinha, ou qualquer coisa do gênero. Ou nem mesmo quando você está fazendo, lavando louça. Se você não está em contato com Deus, buscando a Deus, você está perdendo grande oportunidade de saber qual é a vontade de Deus, mas sabe qual é a certeza, a segurança que nós temos, a única certeza que nós temos como regra para ouvirmos a voz de Deus? A palavra de Deus. Então, esteja sempre com a palavra de Deus, na bolsa, no lugar onde você estiver. Agora facilita muito a nossa vida, né? Essas maquininhas pequenininhas na nossa mão, os telefones, a gente pode então deixar ali os aplicativos e ler os livros da escritora Ellen White, nós podemos ter a Bíblia, nós podemos ter palavras de edificação a toda hora, qualquer lugar. E amigas, eu separei para nós lermos hoje, a partir da história que nós encontramos em Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7, verso 36. Você conhece essa história e nós vamos pensar sobre alguns aspectos que eu considero extremamente necessários para hoje. Princesas, Lucas 10, 38, 7, 36 depois. Lucas
10, 38. Se adianta mais um pouco. E nós vamos meditar sobre a história daquela moça, daquelas duas irmãs, Marta e Maria. Lembram delas? As irmãs de Lázaro. E diz assim, no verso 38, que aconteceu que indo Jesus, entrou com seus discípulos, entraram numa aldeia. E certa mulher, por nome Mara, ou melhor, Marta, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta recebeu Jesus em casa. Maria, no entanto, ouvia a sua palavra sentada aos pés de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amigas, eu disse para vocês agora há pouco que eu creio que todas nós somos mulheres feridas. Agora, o que nos fere? Talvez quando eu propus esse tema para você, você pode ter pensado assim, bom, esse tema é para mim, ou você pensou, não é para mim, eu não sou uma mulher ferida. Eu quero dizer para vocês que nós somos mulheres feridas. Sabe qual é a ferida que atinge a cada uma de nós? A ferida do pecado. Todas nós temos a ferida do pecado. Todas nós precisamos do bálsamo maravilhoso de Jesus, que é a graça que nos torna filhas do Deus Altíssimo, amadas do Deus Altíssimo, feitas em Jesus Cristo novas criaturas, e então começa a partir do dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e andamos com Jesus dia após dia, começa o processo de cura desta ferida que é natural de cada uma de nós, a ferida promovida pelo pecado, porque a nossa natureza é uma natureza que se fez no pecado, mas sendo que esta natureza morre a cada vez que eu estou em Jesus Cristo, a cada vez que o Senhor Jesus toma o lugar na minha vida, eu vou então tendo essas feridas, ou esta ferida promovida pelo pecado, cada vez mais num processo de cura. E amadas, eu me lembro, ou sou lembrada pelo Espírito de Deus para dizer a você que a nossa caminhada é uma caminhada de cura. Nenhuma de nós está parada no caminho, crendo que chegou no momento em que já não há pecado em nós. Se nós dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo, diz a palavra. A nossa natureza, por ela mesma, é uma natureza que trabalha contra a natureza espiritual que se manifesta a cada vez que nós estamos buscando a Jesus, mas isso é um esforço, é um trabalho, é uma busca, e não é um esforço simplesmente nosso, é um esforço do Senhor para nos manter salvas, para nos manter nele, para termos essa experiência real com ele todos os dias, você entende? Então, neste momento, nem eu nem você temos condição de dizer que nós não temos feridas. Nós somos feridos ou feridas. Estas duas mulheres aqui, Marta e Maria, são duas mulheres que cada uma delas carregava as suas feridas. Marta, achando-se melhor que a outra, vai a Jesus e diz, Jesus, ela, eu em atividade, eu trabalhando, eu servindo, e ela aí aos teus pés. O Senhor não vai dizer para ela vir aqui me ajudar? O Senhor diz, Marta, Marta, você anda ansiosa, afadigada. Aí eu vou falar de uma outra ferida. A ferida do pecado promove outras e outras e outras tantas feridas. A ferida que eu quero tratar com vocês hoje é a ferida que atinge a muitas de nós, a ferida da ansiedade. Amadas, enquanto eu li aqui alguns recadinhos deixados por vocês, quantas de vocês, de maneira muito carinhosa, de maneira muito querida, dizia assim, estou ansiosa que comece, eu estou ansiosa que comece, eu estou ansiosa que comece. E a vida se faz por uma série de motivos
que gera em nós ansiedade, né? A vontade que chegue logo, a vontade que aconteça, a vontade que seja, a vontade que, enfim, as coisas se realizem. Essas vontades. E essa expectativa, nós podemos chamá-las também de ansiedade. E essa ansiedade que até promove vida, que promove você agir, levantar, ir, fazer. E, de todas as maneiras, também era isso que motivava Marta. Mas não é dessa ansiedade que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre a ansiedade que fere. Meninas do coração de Deus, Jesus disse: Marta, você anda ansiosa, fadigada com muitas coisas. Mulheres, nós temos muitas coisas que nos afadigam, não é verdade? São muitas coisas que roubam de nós a paz do dia a dia, não é verdade? Não é verdade que são muitas as motivações que nós temos para sermos mulheres ansiosas? Afinal de contas, nós temos casa, nós temos atividades do dia a dia de uma casa, nós temos marido, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós trabalhamos dentro, trabalhamos fora de casa, nós no trabalho nos desdobramos para dar conta dele, em casa nos desdobramos para dar conta dela. Para as meninas que são solteiras, pode estar dizendo, Darleide, mas e as minhas ansiedades? Eu também contemplo as suas ansiedades, a ansiedade que também de outras mulheres casadas, de estudar, de ter uma profissão, de conquistar, de ter um espaço. Tem gente ansiosa para começar a namorar, tem gente ansiosa aí do outro lado, que eu sei, querendo um namorado. Tudo bem que queira, tudo bem que você esteja muito ansiosa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu entendo que nós temos motivos dos mais diversos para estarmos ansiosas. Para nós colocarmos a cabeça no travesseiro e não conseguirmos dormir, de tanto virarmos de um lado para o outro, de nos levantarmos e de buscarmos algum alívio para a nossa ansiedade. E você sabe que às vezes isso nos leva até a geladeira, nos leva até o armário, nos leva até aquele doce. Eu estou falando dessa ansiedade que rouba de nós o sono, que rouba de nós a paz. O Senhor Jesus, nesta hora, num momento muito simples, você vai me dizer, mas Darleide, ela só estava arrumando a casa, ela só estava servindo. Eu não sei se você percebeu, mas no verso 40, o texto diz que Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Amadas do coração de Deus, sabe o que está acontecendo? Nós temos vivido de maneira distraída por conta das muitas atividades que nos cercam. E eu preciso dizer a vocês, as atividades, os compromissos, a demanda, em vez de serem dominadas por nós, em vez de sermos nós quem as tenhamos colocado na nossa agenda ou tirado-as da agenda do nosso dia a dia, elas é quem nos dominam. É você quem escreve na agenda, é você quem põe na agenda, mas depois que você põe na agenda, é tudo aquilo que domina você, é tudo aquilo que me domina, que me escraviza. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que a palavra de Deus vem trazer ao meu coração, e já faz um tempo que o Senhor tem falado sobre isso comigo. Darleide, a tua ansiedade tem distraído você. As tuas muitas atividades têm distraído você. A tua rotina intensa, preste atenção, Darleide, quantas vezes ela está distraindo você. E quando você se distrai, envolvida por muitos serviços, quando você se distrai, você se descobre, você se percebe, ou nem ao menos se percebe, uma mulher ansiosa, uma mulher afadigada, uma mulher cheia de coisas para fazer. E quando você está cheia de coisas para fazer, você cheia de feridas para cuidar, você não se dá conta de que as suas feridas só estarão curadas quando você aprender com Maria a estar aos meus pés. É tempo de aprendermos a fazer silêncio, retrocedermos um pouco, apagarmos alguns compromissos da nossa agenda. E você vai dizer, Darleide, eu não posso, são muitos compromissos. Eu digo para você uma coisa, em nome de Jesus, você pode, porque muitos dos nossos compromissos são tarefas que nós jogamos sobre os nossos próprios ombros e nem foram pedidas que fossem colocadas sobre os nossos ombros, mas nós as trouxemos até nós. Quantas vezes nós deixamos tempo quando poderíamos estar descansando com a nossa família e nós fomos buscar outras atividades para tomar o nosso tempo e roubar de nós aquilo que é prioridade. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que há coisas durante a sua rotina do dia que você poderia organizar melhor para você ter mais tempo de estar aos pés de Jesus. Amigas, quanto tempo nós perdemos no Facebook? Fala para mim. Quanto tempo nós perdemos falando uns com os outros ou umas com as outras nas redes sociais? Fala para mim.
Quanto tempo nós paramos em frente a uma televisão para assistir N programas? E eu quero dizer uma coisa para vocês, e mesmo o tempo que você para ficar diante de programas que sejam os nossos programas espirituais, programas religiosos, se você não estiver ali, atento, fazendo daquele momento, um momento de culto, um momento de aprendizado, dizendo, Senhor, me dá neste momento, por meio desse programa, a palavra que eu estou carecendo para ser edificada, então você está ali só passando o tempo. Tem uma televisão ligada, tem uma internet, tem uma rádio, você está ouvindo para passar o tempo. Amadas, não é mais tempo de nós perdermos tempo vendo o tempo passar, entende? É tempo de nós estarmos atentas ao que é necessário fazer e nos movermos na direção de estarmos o tempo inteiro ligadas ao Senhor. Lembra do que nós conversamos ontem? Ontem nós conversávamos a respeito de nós servirmos a um Deus que é espiritual. Não é um Deus matéria, não é um Deus coisa, é um Deus espírito. É um Deus espírito que quer adoradores espiritualmente entregues a Ele. Espiritualmente, o Senhor está nos chamando para sermos mulheres espirituais. Lembra que nós falamos sobre isto? Então, todas as vezes que nós tivermos um tempo para perdermos, para gastarmos, que nós nos perguntemos, isto é para minha edificação, para a edificação da presença do meu Deus em mim, ou estou distraída? Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Sabe o que mais nos distraem? Roupas, sapato, conversas a respeito do que usa, do que veste, da última moda, do cabelo, do desfile. Eu ando muito preocupada e era bom que nós separássemos um tempo esta semana para falarmos mais sobre isto. Coisas que roubam de nós tempo, roubam de nós até dinheiro, um dinheiro que não nos pertence. Não nos pertence, pertence ao Senhor. Como nós temos usado os nossos recursos? Por que temos que ter tantos sapatos, tantas roupas? Por que temos que estar na moda? A calça que saiu na moda, a saia que saiu na moda, a blusa que me sai na moda. Que moda? Nós não somos da moda deste mundo, nós somos da moda do reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino que se manifesta na vida de quem perde tempo com coisas tão fúteis e passageiras. Eu não estou dizendo para você que eu não goste disso, mas eu estou dizendo para você, eu estou publicando aqui para você que eu tenho cada dia mais aprendido com meu Deus que quanto menos, melhor. Quanto menos coisas me roubarem tempo, melhor. Quanto menos pensamentos desta vida, melhor. Quanto menos as coisas deste mundo, melhor. Melhor. Coisas que nos distraem, coisas que roubam de nós a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Você está entendendo isso? Você compreende o que eu estou dizendo a você agora? Essa mulher Marta, ela não somente andava ansiosa de um lado para outro, mas primeiramente ela estava distraída. Cuidado com aquilo que tem distraído você das coisas do reino de Deus. Talvez você esteja muito focada na dieta que você precisa fazer. Talvez você esteja muito focada no peso que você precisa perder. Talvez você esteja focada naquilo que você tem ou deixa de ter. Talvez você esteja muito focada, muito distraída com o que andaram dizendo a seu respeito e você anda ferida por conta daquilo que disseram a seu respeito. E sabe o que tem acontecido? Satanás tem ganho terreno e tempo da sua vida te mantendo distraída. Cuidado com isto. Cuidado com as distrações que abrem feridas. A ferida da ansiedade é uma delas. E eu encontro amigas dizendo assim, Darleide, mas é que eu sou assim mesmo, eu sou ansiosa, as coisas para mim deveriam ter acontecido ontem, eu não sei esperar, e essas frases feitas, né? Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Amigas, nós éramos uma, e quando encontramos ou fomos encontradas por Jesus, nós escolhemos ou não aprender com Jesus a vivermos calma e pacificamente. Calma e maravilhosamente aprendendo aos pés de Jesus. Duas mulheres, as duas receberam Jesus em casa. As duas, eu posso dizer que aceitaram a Jesus em casa. Mas uma manteve-se distraída. Será que eu estou falando para alguma mulher que aceitou a Jesus, mas anda distraída na vida? E que não se dá conta de que a sua principal ferida é ser distraída das coisas do reino de Deus?
Talvez você esteja distraída neste momento com coisas que eu nem citei aqui. Mas você sabe. Você sabe quais são as coisas que distraem você. Amigos que você tem, amigas que você tem. Às vezes nós temos que nos recolher, nos afastar, inclusive, de pessoas, não porque elas não mereçam a nossa companhia ou porque nós não merecemos a companhia dela. Não é nada disso, mas é simplesmente porque quem mais merece a minha companhia é Jesus e quem mais carece da companhia de Jesus sou eu. E às vezes nós nos assentamos até altas horas da noite ou durante o dia para jogar a conversa fora. Posso dizer uma coisa para você? Sem querer me levantar aqui como exemplo para ninguém, mas eu tenho que dizer para vocês das coisas do meu coração, de verdade. E eu não faria isso de público, sabendo que tem pessoas de todos os lugares que me conhecem e os que convivem comigo. Eu tenho extrema dificuldade em jogar muita conversa fora. Eu começo a me incomodar porque eu começo a me perguntar se aquilo está me edificando, se aquilo está me construindo, se aquilo está me fazendo bem, se aquilo está me fazendo bem só para aquele momento ou se aquilo vai se estender me fazendo bem. Às vezes me faz bem falar mal de alguém, não faz? Parece que eu, falando mal de alguém, eu me sinto melhor quando, não sei, essas coisas assim da carne. Mas aí eu vou descobrindo no Espírito, o Espírito vai revelando a mim, revela a você, de que essas coisas que me fazem bem agora, se elas não continuam me fazendo bem ao longo da minha caminhada com Jesus, então elas não me fazem bem em momento algum, então eu fujo delas. Eu fujo das rodinhas de amiga quando as amigas não estão conversando sobre aquilo que edifica, sobre aquilo que é para o reino de Deus. Claro que eu sou muito apaixonada por conversar, por rir, eu adoro dar gargalhadas, de uma conversa boa, de situações agradáveis, de coisas bonitas, mas o Senhor tem me chamado a cuidar para que eu não ande distraída das coisas comuns. Eu quero pedir para vocês que ore ao Senhor, que clame ao Senhor, para que nada nesta vida distraia você, porque eu tenho pedido por vocês nesses dias. Lembram que nós ontem combinamos que oraríamos umas pelas outras? E eu quero aprender na história com aquilo que Marta fez e que eu não devo fazer porque foi exortada por Jesus a não fazê-lo. Eu não vou dar lugar a Satanás para que ele me distraia. Satanás está ganhando tempo quando você está aí prostrada, querida. Satanás está ganhando tempo quando você tem se colocado debaixo desse manto de coitadinha, de pobrezinha, ninguém me ama, ninguém me quer, me deixaram, ouvido, o mundo, porque eu. Ele está ganhando tempo. Não faz isso, não se entrega, não permita, não permita. Acalme-se. Agora eu quero andar um pouco mais nesse pensamento com você a respeito de Maria. Como é que Maria se comportava? A primeira coisa que eu te pergunto, você sabe quem era esta Maria? Você sabe quem era esta Maria? O que ela fazia? Você lembra disso? Quem era Maria? Maria era mal vista. Maria, a Bíblia chama Maria de uma pecadora. Naquele momento em que ela vai derramar o vaso de alabastro, quebrar o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Vamos ler? Olha só. Nós estamos no Evangelho de Lucas, agora eu quero dar uma volta com você aqui em Lucas 7, voltar um pouco mais, Lucas 7, 36, e no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36, vai dizer para mim o seguinte, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, Jesus assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Esta Maria é a irmã de Lázaro. Esta Maria era conhecida como uma mulher pecadora. Esta Maria. E você sabe que ela foi repreendida porque ela quebrara aquele vaso de alabastro caríssimo, caríssimo, absurdamente, muito mais caro era aquele vaso de alabastre do que o preço pelo qual Judas vendeu a Jesus.
O preço de um vaso de alabastro estima-se que era alguma coisa ali próximo de 1 ano de trabalho. 300, sei lá o que, denários, enfim. E o valor pelo qual foi vendido Jesus, 30 moedinhas de prata? E muito menos. Essa mulher, Maria, a pecadora. Quando Jesus estava na casa do seu irmão, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Então, depois de nós definirmos que Maria era uma mulher pecadora, eu quero chamar a sua atenção para observar que todas as vezes, ou quase todas as vezes, que Jesus e Maria se encontram, eles se encontram da seguinte maneira. Maria se joga aos pés de Jesus. Vamos ver? Agora abre o Evangelho, no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. E diz assim, a partir do verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Essa Maria era aquela que nós lemos o texto agora há pouco. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Agora Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, que suas irmãs fossem dizer ao Senhor que Lázaro estava enfermo, aquele a quem Jesus amava. Ok? Essa era Maria. E ora, no verso 5, diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Ok? Marta, quando sabe que Jesus está se aproximando, vindo para o encontro de Betânia, da cidade de Betânia, da vila, Marta, que era uma mulher muito ativa, uma mulher muito dinâmica, se levanta e vai encontrar com Jesus. Mas no verso 32 diz que, tendo, pois, Maria chegado até onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Maria, novamente, ao encontrar-se com Jesus, se lança aos seus pés. E ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas observe que Maria lançou-se aos pés de Jesus. Vamos ao capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho segundo João, versos 1, 2 e 3, diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que morreu, e a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta fazia o quê? Marta servia. Marta continua em atividade, Marta continua agindo. E assim, em todo lugar alguém precisa fazer, né? Alguém precisa fazer, mas Jesus diz que a melhor parte não é fazer. Jesus diz que a melhor parte é fazer o que Maria fez. E o que Maria fez, e o que Maria fazia constantemente, era estar aos pés de Jesus. Então Maria, tomando um unguento, um nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa de um cheiro de perfume. Então, novamente, o Evangelho de João retrata o momento em que Marta se lança aos pés de Jesus e quebra aquele vaso de alabastro que nós havíamos comentado agora há pouco. Eu quis ler aquele texto, que, como ele está escrito em João, porque lá em Lucas, melhor dizendo, diferentemente aqui de João, lá ressalta que ela era uma pecadora, que ela era uma mulher ferida pelo pecado, certamente era uma mulher de má fama naquela região, certamente aquela mulher era mal vista por aquelas pessoas, mal entendida, mal compreendida, ou porque de fato havia vivido uma vida que não condizia com os padrões daquela sociedade. E aqui vem dizer novamente do encontro de Maria com Jesus aos pés dele, não é? Tanto quanto ela encontra-se com Jesus em casa, quando ela encontra-se com Jesus quando ele vem para ressuscitar Lázaro, e no momento em que ela reconhece a Jesus de maneira extraordinária e sem ao menos se dar conta, ela estava ungindo o Senhor para a sua morte, que se daria poucos dias depois. Então, amigas, o que eu estou dizendo para você é: sabe qual é a parte que o Senhor espera de nós? Não é a parte do fazer, não é a parte de agir,
não é o seu movimento enquanto mulher que trabalha na igreja, trabalha em casa, trabalha no seu ambiente formal de trabalho, não é essa mulher que trabalha pelos filhos, não é essa mulher que trabalha, não é a mulher que trabalha que ganha a melhor parte, ou que recebe a melhor parte, ou que reconhece a boa parte dita por Jesus. Não é a mulher moderna, não é a mulher que se veste melhor, não é a mulher que fala melhor, não é a mulher que tem o cabelo mais bonito, não é essa mulher, não é a mulher da passarela, não é a mulher da capa de revista, não é essa mulher, não é essa mulher que escolheu a melhor parte. A mulher que escolheu a melhor parte é aquela que sempre será vista aos pés do seu Senhor. Eu estou dizendo para você alguma coisa que inverte todo esse padrão que se levanta diante de nós, dizendo que nós temos que fazer, e eu sei que nós precisamos fazer, mas nós não podemos fazer sem antes termos parado e nos assentado e termos permanecido aos pés de Jesus. Eu tenho visto mulheres feridas, machucadas, oprimidas, ofendidas. Tem você aí do outro lado me trazendo aqui uma série de situações, uma série de problemas, me dizendo: Darleide, ora por mim, e eu oro por você. Eu quero dizer para você, eu asseguro para você que eu clamei ao Senhor e eu tenho clamado por todas vocês. Obviamente eu não tenho como ler o nome de todas vocês e dizer ao Senhor o nome de cada uma de vocês, mas eu tenho pedido, Senhor, a todas as mulheres que estão reunidas conosco nesse propósito, visita com sua misericórdia. Atende às suas necessidades. Mas o Senhor me pediu, me levantou nesta noite para dizer a você aquilo que é a maior prioridade, ou melhor, que é a única e exclusiva prioridade, que não tem outra mais especial que ela. Você viu que ele lança essa observação sobre Marta, dizendo: Marta, você está muito afadigada, você está desassossegada, você está ansiosa. Marta, para, Marta. E você não vê em nenhum momento Jesus elogiando Marta, porque ele não tinha o que elogiar em Marta, porque o que Marta estava fazendo, todas as pessoas poderiam fazer no lugar dela, e às vezes faz melhor. Às vezes essa casa que rouba tanto de você energia, porque você passou uma vida inteira dizendo que você é uma mulher que você tem que limpar, tem que lavar, que só você faz, que as coisas não acontecem se você não estiver à frente. Amiga, as coisas não acontecem se Jesus não estiver à frente. Enquanto você perde tanto tempo limpando, lavando, passando, porque você tem que fazer e você só pode dormir depois que tiver feito isso e não sobrou nenhuma sobra, nada sobrou em você de energia para estar aos pés de Jesus. E quando você se assenta aos pés de Jesus, em vez de você comungar com Jesus, você dorme de tanta canseira, de tanto desânimo, de tanta energia que você gastou durante o dia. Eu pergunto para você, o que você fez durante o dia adiantou de alguma coisa? Essa roupa passada, essa casa limpa, esmerada, tudo no seu devido lugar, esses móveis novos que você trabalhou tanto e trabalha tanto para tê-los, para pagá-los, isso de verdade traz felicidade para você? Tem certeza que isso, pelo contrário, não tem distraído você? Amiga, eu sei que eu preciso passar roupa, eu passo roupa, eu limpo casa, eu sei fazer tudo isso, eu faço tudo isso. Eu sei que isso é a rotina normal de uma mulher, mas eu estou dizendo para você que tenha ou não tenha ajudantes. Mas eu preciso dizer para você que o que mais importa na vida é estar aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque nós temos feridas, e as nossas feridas, elas não serão curadas em nenhum outro lugar, por nenhuma outra coisa, a não ser, elas serão curadas estando o tempo todo aos pés de Jesus. Maria sabia que se ela não estivesse aos pés de Jesus, ela não encontraria paz. Maria sabia que se ela não estivesse aos pés de Jesus, ela não encontraria respeito. Maria sabia que se ela não estivesse aos pés de Jesus, ela não seria curada, ela não seria transformada, ela não seria sarada, ela não seria Maria de verdade. Então precisa. Concluindo o nosso encontro de hoje, concluindo a nossa conversa de hoje, eu quero pedir a Deus junto com você que o Espírito Santo encontre lugar aqui no nosso coração e que, se necessário for, ele quebre esse coração em pedaços, esse coração ansioso, esse coração maldoso, esse coração pecador, esse coração rachado, já fragmentado pelas coisas que eu mesma fui arrastando para a minha história, que eu mesma fui colaborando para que elas ficassem aqui no coração e tomassem um espaço que não é delas.
quando eu alimento esses pensamentos que eu tenho alimentado, quando eu repetidas vezes eu dou tempo para pensar naquilo que é mal, quando repetidas vezes eu dou tempo para me alimentar daquilo que é mal, quando tantas vezes e repetidas vezes as coisas à minha volta tomam todo o lugar da minha existência. O meu marido me é prioridade, meus filhos me são prioridade, o meu trabalho prioridade. Sim, nós temos muitas prioridades, mas o que Jesus disse para Marta e para Maria é o que ele está dizendo para nós. Só uma coisa é principal, é colocar Jesus no devido lugar, no seu lugar de Senhor. E enquanto ele fala, eu me aquieto e eu ouço. Amigas, enquanto nós estamos distraídas, correndo de um lado para o outro, quando nós estamos gastando a nossa vida com tantas coisas, nós estamos perdendo de vista a pessoa maravilhosa de Jesus que está em cada uma de nós, ou desejando estar em cada uma de nós. Então, princesa, amada do Senhor, o que você escolhe hoje? Andar no espírito de Marta? Continuar distraída? Diz para mim, o que tem distraído você? Fala para mim. O que tem distraído você? Ela diz, essa vida corrida, conta para mim, quais são as suas distrações? E diga para mim que você está hoje decidindo a não mais se distrair com essas coisas comuns e você vai buscar permanecer aos pés de Jesus. Sabe como permanecer aos pés de Jesus? Em sua palavra, ouvindo a sua palavra, até que você comece a crescer e a experimentar que os seus pensamentos estão se transformando, sendo transformados, e você está num contínuo crescente quando você está recebendo do Senhor o maravilhoso milagre de receber a mente de Cristo em você. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Nós que somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. E quando nós aprendermos, ou quando nós recebermos do Espírito Santo, o ter a mente de Cristo, nós vamos pensar como Cristo e não mais como nós temos pensado. Você não mais vai pensar a respeito do seu marido como você tem pensado até agora, porque você vai pensar a respeito do seu marido como Jesus pensa. É isso mesmo. Esse texto está em 2 Coríntios 2:10. 2 Coríntios 2:10 diz a respeito de termos o pensamento de Cristo, de termos a mente de Cristo. E quando nós estamos sendo alimentados pelo Espírito de Deus e por sua palavra, quando o Senhor habita em nós, quando Ele assume o lugar que é dele, que ninguém deveria ter roubado, que ninguém deveria ter tomado esse espaço, quando isso acontece, o Senhor é tão presente em mim, o Senhor é tão em mim, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sua mente é a minha mente. A minha mente se mistura com a mente do Senhor. E eu, tendo a mente do Senhor, eu não penso mais a respeito da vida como eu tenho pensado até agora. Eu não penso mais a respeito desta doença como você tem pensado até agora. Eu não penso mais a respeito dessa enfermidade como eu tenho pensado até agora. Talvez eu esteja pensando de que essa minha doença é castigo. Quando eu tiver a mente de Cristo, eu vou entender que não, que esta ferida chamada doença, qualquer nome que ela tenha, ela é uma ferida produzida pelo pecado. E se for da vontade de Deus, como ele foi em Cristo Jesus, lá ao ressuscitar Lázaro, ele vai ressuscitar você. No entanto, Lázaro não viveu para sempre. Lázaro, naquele momento, foi usado para a glória de Deus. Jesus disse isso. Lázaro foi usado para a glória de Deus. A morte dele foi usada para a glória de Deus, para que desse testemunho a todos sobre quem era Jesus. Mas depois Lázaro morre. A Bíblia não fala a respeito, mas Lázaro morre. Ele não vive até hoje. Ou seja, quando Lázaro morreu, mas certamente ele já tinha a mente de Cristo e ele não deve ter pensado: o Senhor não me ama porque chegou a hora da minha morte. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos diferente até a respeito da morte. Quando você tiver a mente de Cristo, quando você for tão preenchida pela palavra de Deus, quando você for tão crente na palavra de Deus, quando você for tão praticante da palavra de Deus, a mente do Senhor Jesus vai se manifestar em você e você não mais vai viver doente como você tem vivido até agora, ferida como você tem vivido até agora, porque você precisa ser uma mulher maravilha, você precisa ser uma mulher mega extraordinária para dar conta de ser bonita, para dar conta de ser charmosa, para dar conta de estar na moda, para dar conta de ter coisas, para dar conta de dizer para suas amigas que você tem, para dar conta de dizer para as pessoas que você é. Você só precisa dizer uma coisa às pessoas:
Ou melhor, eu diria, você nem precisa dizer nada às pessoas. Deixe que elas verão que em você não é mais você quem vive, mas Jesus vive em você. E que as suas palavras são palavras novas, que os seus pensamentos são pensamentos novos, pela maneira como você se comporta, pela maneira como você vive, pela maneira como você se levantou depois de ter vivido prostrada durante tanto tempo pelas suas doenças. Amadas do coração de Deus, o que o Senhor está dizendo hoje é: filha, deixe-me curar a ferida da tua ansiedade. Deixe-me curar a ferida dos teus anseios. Deixe-me curar a ferida das tuas preocupações. Deixe-me curar você inteiramente. Deixe-me. Deixe-me colocar em você os meus pensamentos. Deixe-me transferir para você a minha mente. Receba o meu espírito. Amiga, a sua casa vai ser diferente. A convivência com seu marido será outra, a convivência com seus filhos será outra, a convivência com as pessoas à sua volta será outra. Porque não mais você, mas Jesus. E porque você aprendeu a estar o tempo inteiro aos pés de Jesus. Para de querer encontrar soluções, você não tem a solução e não tem ninguém que te dê a solução fora de Jesus. Não tem. Tudo mais que você me apresentar são paliativos. A tua terapia, que eu tanto creio, e eu digo para você, procure um profissional e faça uma terapia, mas eu preciso dizer para você, ela é paliativa, quem cura você é Jesus. E no processo da terapia, o Senhor há de te curar, mas é o Senhor quem cura. O remédio que você toma, você retoma esse remédio, mas é o Senhor quem te cura. E o Senhor te cura, inclusive, para você aceitar que você tem uma doença e que te faz necessitar desse medicamento. Às vezes nós esperamos que a cura venha no sentido de o Senhor arrancar de nós a doença. Você sabe que tantas vezes Paulo pediu ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. E se houvesse remédio para Paulo tomar, certamente Paulo teria tomado. Mas o Senhor quer curar você dessa preocupação, desse medo, dessa ansiedade. Eu quero me referir a você, minha amiga, que anda ferida pela depressão, que tem largado você no pó e você tem se sentido a última das mulheres. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aproveite esse tempo para estar aos pés de Jesus. Aproveite essa hora para recolher-se aos pés de Jesus e não tire os seus pensamentos de Jesus. Pare de pensar na sua doença, pare de pensar no que provocou a sua doença, pare de provocar-se, pare de ferir-se, pare de tornar-se coitadinha, miserável, mais do que essa doença provocou em sua alma e olhe para Jesus, para que Jesus te cure, para que Jesus cure as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Jesus Cristo cura, mas Ele cura transformando a nossa mente. E quando a nossa mente é transformada, nós temos a compreensão muito diferente da vida. E aquilo que nós olhávamos e achávamos que era o objeto da nossa doença passa a não ter sentido nenhum. Então nós somos curadas, nós somos transformadas, nós temos então a grande alegria de dizer: Senhor, muito obrigada. E aí nós vamos fazer como Maria fez. Depois de ter repetidas vezes se encontrado com Jesus e sempre se largava aos seus pés, largue-se aos pés de Jesus. Largue-se completamente aos pés de Jesus e fique lá com Jesus. E não diga assim: Jesus, eu estou aqui aos teus pés e só vou me levantar quando meu marido voltar, quando meu marido me amar, quando os meus filhos voltarem, quando o meu trabalho, quando os meus sonhos. Para de pensar em coisas e em pessoas e aprende a pensar e a estar tão somente com Jesus. Ainda que você não tenha nada para dizer a Jesus, largue-se aos pés de Jesus e fique ali com Ele em silêncio. E Jesus vai fazer tudo aquilo que Ele sabe fazer. E se tem uma coisa que Jesus sabe fazer é curar. Se tem uma coisa que Jesus sabe fazer é salvar. E se tem uma coisa que Jesus deseja hoje é inspirar você a largar-se aos pés dEle. Quebrar-se aos pés dEle. Para que todos à sua volta sintam o cheiro do bálsamo, o cheiro do alabastro, o cheiro do perfume que exala das mãos e da vida de uma pecadora que conheceu a Jesus. De uma pecadora que conheceu a Jesus e foi transformada por Ele. É assim que eu sei que eu sou, uma pecadora. Mas em Jesus Cristo, salva. E quem está em Jesus Cristo, para este não há nenhuma condenação.
Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então não tem condenação para você. Ainda que se levantaram os discípulos e disseram, por que ela fez isso? Por que ela quebrou? Por que ela poderia ter pego esse dinheiro e dado aos pobres? Ela estava ali inteira com Jesus, ela não estava para prestar atenção nas palavras dos outros, no que os outros dizem, no que os outros fazem, no que os outros pensam. A nossa história não é com os outros, a nossa história é com o Senhor. E quando nós estamos com o Senhor, aí sim a nossa história com os outros faz sentido. Porque as pessoas verão a Jesus em nós. Elas verão. Se quiserem, verão. E se não quiserem, não poderão negar. Então, amadas, vamos orar agora. Vamos orar e a nossa conversa continua amanhã. Mas eu quero que você conte para mim. Conta para mim, conta para nós. Vamos dizer umas para as outras. Amiga, eu confiei, Jesus me alcançou. Eu confiei, Jesus me curou. Eu confiei, o Senhor me visitou. Eu me joguei aos pés de Jesus, e eu estou jogada aos pés de Jesus, e eu hei de permanecer jogada aos pés de Jesus por toda a minha vida. E não há descanso, você não se joga aos pés de Jesus sábado, no dia que você vai para a igreja, caso você seja adventista do 7º dia, ou você que frequenta a igreja aos domingos. Eu não estou dizendo de se jogar aos pés de Jesus nos cultos na igreja, eu estou falando para você a respeito de viver jogada aos pés de Jesus. Mesmo quando você está andando, caminhando, dirigindo, trabalhando, cozinhando, fazendo, acontecendo qualquer coisa que você faça, mas que nada te distraia, que você esteja ali trabalhando, mas o seu pensamento esteja ligado a Jesus, aquele que é a razão da nossa existência. Você crê nisso? Você aceita o Senhor de Maria na sua vida? Você aceita o Jesus Cristo que foi aceito por Maria na sua vida? Você crê no nome de Jesus que tem poder para alcançar você e alcançar a tua mente e tocar você nesta noite, curar você e transformar seus pensamentos? Você crê? Eu creio. Você crê? Nós cremos juntas na graça e na misericórdia de Jesus. Então que o Senhor nos ouça e que o Senhor nos visite nesta noite. Amado Pai, ali do outro lado tem centenas de mulheres que estão te buscando em espírito e em verdade. Ali do outro lado, um sem número de mulheres, cada uma com suas histórias. Ali do outro lado, Pai, tem Martas e tem Marias. Tem mulheres que já aprenderam a estar aos pés de Jesus, aos teus pés. Mas tem muitas Martas ali. Tem muitas Martas aqui neste grupo de hoje. E certamente, Senhor, em muitos momentos da minha história, eu também sou Marta. Eu também sou Marta, Senhor. Então eu te peço, com a mesma misericórdia que o Senhor atendeu a Maria, atende a nós. Senhor, com a mesma graça, aquela graça que o Senhor ofereceu a Maria, oferta essa graça a nós. Senhor Jesus, ouve a nossa voz. Senhor Jesus, tenha compaixão de nós. Pai querido, amado Deus, no poder do Espírito Santo, chega a esta mulher com tua infinita misericórdia. E eu sei que o Senhor foi adiante, mesmo antes de nós pedirmos, porque o Senhor é o Senhor quem nos ama primeiro, é o Senhor quem se aproxima primeiro, é o Senhor quem nos busca. Então, Senhor, só diz a ela, fala a ela, para que ela compreenda de maneira linda, verdadeira, absoluta, e que nada venha negar esta verdade, de que o Senhor está com ela e que o Senhor pede hoje, especialmente, que ela esteja aos teus pés. Que somente ouça o Senhor, que não faça nada. Ensina-nos, Senhor, a não fazermos nada sem antes termos ficado tempo com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, e treina nossa mente para não nos distrairmos com nenhum brinquedo de Satanás, com nenhuma armadilha de Satanás e com nenhuma outra coisa que pareça inofensiva, mas que na verdade são coisas que nos distraem. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha compaixão e cura essa mulher enferma. Cura, Senhor, essa mulher ferida de ansiedade. Cura essa mulher que toma ansiolíticos para poder dormir. Cura, transforma. Eu peço isso, que o Senhor transforme a mente dela, para que ela aprenda a descansar no Senhor e deixar que o Senhor faça todas as coisas que forem necessárias
dando a ela sabedoria para agir no momento certo, no tempo certo. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Senhor nos ouve. Tu és Deus vivo, Tu és Deus poderoso, Tu és Deus maravilhoso. Nós cremos na Tua palavra, nós reafirmamos que cremos na Tua palavra. E se esta palavra, como ela é verdadeira, aplicar-se a nós como se aplicou em sua verdade na vida de Maria, Senhor, nós pedimos então que o Senhor nos abençoe na mesma intensidade que o Senhor abençoou Maria com a sua presença. E que o Senhor nos dê o espírito de Maria para, como pecadoras, andarmos na direção do Senhor e nos prostrarmos e continuamente estarmos buscando a Tua face e a Tua palavra. Livra-nos do espírito de Marta. Livra-nos do espírito da correria, do trabalho, das ações que tantas vezes roubam de nós aquilo que é prioritário, a nossa convivência contigo. Livra-nos do espírito de Maria. Dá-nos o espírito de Ana, o ânimo de Maria. E quando eu falo o Espírito de Maria, eu estou dizendo, dá-nos o Espírito do Senhor, o mesmo que foi dado a ela. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, por nos ouvir. Obrigada por seres o nosso Deus. Obrigada por nos abençoar. Obrigada. Obrigada. Meninas lindas, muito obrigada pela companhia. Um beijo. Eu oro por você, você ora por mim. E nosso encontro fica marcado amanhã aqui. Convida mais amigas, convida pessoas, reúne em sua casa, reúne, traz pessoas para a tua casa. Tá bom, a gente deixa, traz os meninos também, traz o marido, traz os filhos, reúne a família. Vamos fazer esse momento? A gente se encontra amanhã, às 9 da noite. O vídeo permanece aqui. Reproduz, passa para as amigas e põe em prática o que o Senhor falou hoje ao seu coração. Um beijo e até amanhã.